internacionais, militares, diplomatas, pessoas que gostam da área internacional, pessoas da área de inteligência, policiais e pessoas que gostam de política internacional em geral, gostam de se manter atualizadas, enfim. Uma pessoa do grupo lá, uma moça, falou assim: Ó, eu fiquei um mês sem saber as notícias, faz um resumo para mim. E eu vou fazer o resumo aqui para quem estava de férias, ficou um mês aí de janeiro de férias, descansando. É normal, né, que a gente descanse em janeiro e é até bom para a gente. Então, bom, nesse mês de janeiro aconteceu muita coisa na área internacional. Teve uma eleição em Taiwan e quem ganhou foi um cara que é a favor da independência de Taiwan. A China não gostou disso. Então, isso aí foi um fator estressante que aconteceu agora em janeiro. Taiwan e o Zé disseram que através do Biden, que em caso de guerra não vão ajudar Taiwan. O Biden disse que não vai ajudar Taiwan em caso de guerra, mas na verdade há uma lei nos Estados Unidos que obriga os Estados Unidos a intervir caso Taiwan queira ser independente. E na China também tem uma lei que obriga a China a intervir militarmente caso Taiwan tenta ser independente. Então, os dois países estão vinculados em suas leis nacionais nessa questão da guerra, né? Bom, em Israel, os Estados Unidos pressionaram Netanyahu a retirar grande parte das tropas, né? O que foi seguido por Israel, mesmo a contragosto, porque eles não queriam, né? No Iêmen, os Houthis, né? Eles que estão no governo. A mídia tradicional fala dos Houthis como se fossem rebeldes, mas na verdade não. Eu estudei um canal no YouTube muito bom, que eu recomendo, acho que é Arte da Guerra, uma coisa assim, que fala que os Houthis estão no governo. Inclusive, eles têm mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance. Não são uns rebeldes igual sai no jornal tradicional aí, não. Os Houthis, eles estão no governo do Iêmen, que vive uma guerra civil, mas os Houthis têm armas de longo alcance. Por isso que eles estão atacando os navios. Não é só lancha, os piratinha, igual a mídia está falando, não. Eles estão no governo, os Houthis. Eles atacaram mais de 100 navios no estreito, navios mercantes, comerciais, né? E que é a rota de suprimentos para Israel. Já está dando inflação em Israel, no Egito, em vários países lá, porque os navios têm que dar a volta na África toda, o que gasta mais tempo, mais combustível e aumenta o frete, que dá inflação, né? O que mais que aconteceu? O Estado Islâmico fez um atentado terrorista numa procissão no Irã, em homenagem ao general iraniano morto por ordem do Trump. Para quem não entende, o Estado Islâmico é sunita e o Irã é xiita. Então, dentro do Islã, há essa guerra entre o Estado Islâmico e o Irã, porque eles são sunitas e xiitas. É algo semelhante ao que ocorre com os protestantes e os católicos, mas não na atualidade, né? Os católicos e protestantes já entraram em guerra, mesmo sendo cristãos, né, dizendo ser cristãos, mas já teve na Irlanda no passado explosões em igreja católica, protestante, e os xiitas e sunitas têm essa disputa aí dentro do próprio islamismo. Bom, o Irã alega ter destruído bases secretas da Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, tipo a CIA. O Irã enviou um míssil balístico que acertou o Paquistão, o Iraque e a Síria. Geralmente bases da Mossad secreta de Israel. E acho que Israel confirmou que agentes secretos morreram nessas bases com os mísseis que o Irã mandou. O Paquistão não gostou do ataque sem avisar o país oficialmente e retaliou enviando mísseis contra o Irã também. O Paquistão é outro país islâmico, mas é aliado dos Estados Unidos e tem bombas atômicas. Só que recentemente eles já entraram em acordo, porque na verdade o Irã atacou uma base da Mossad dentro do Paquistão. Então, assim, eles meio que já voltaram à amizade, teve uma tensão, mas já passou. E aí o secretário Blinken dos Estados Unidos disse que nunca viu um cenário internacional tão desafiador e caótico. Na Ucrânia, nesse mês,
O Reino Unido, né, o primeiro-ministro Sunak, foi a Kiev e Putin disse que o apoio dos britânicos à Ucrânia é uma declaração de guerra. A OTAN, por sua vez, diz que vai fazer um exercício militar de larga escala para treinar suas tropas para um possível conflito com os russos. Eles vão fazer um exercício gigantesco com quase 100 mil homens, mulheres, né, soldados, soldadas, próximo da fronteira da Rússia. Isso é muito perigoso porque o Putin já falou que isso é uma escalada, é uma provocação muito grande, enfim, blá blá blá, né? E o general da OTAN falou uma coisa muito bizarra também. Ele falou que não temos mais uma época de paz. Ele não disse abertamente que a Europa está e o mundo está em guerra, mas ele falou que também paz não é mais. Inclusive falou uma coisa tão bizarra que assustou muita gente ao redor do mundo. Falou para as pessoas comprarem pilhas, lanternas, suprimentos, enfim. Teve também um vazamento de um documento alemão que falava que a Alemanha estava se preparando para uma guerra contra a Rússia em 2025. E isso causou, o Putin ficou revoltado também e aumentou mais a tensão ainda também. Bom, o ministro de Defesa da Suécia disse para a população se preparar para um possível conflito, o que causou pânico em toda a população da Suécia. A Suécia faz quase mais de 1.000 quilômetros de fronteira com o norte da Rússia e está acabando de entrar na OTAN. A Turquia estava barrando a Suécia e ela, por fim, a Turquia e a Suécia entraram num acordo e agora eles estão quase entrando e eles, inclusive, já vão participar desse exercício militar gigantesco aí, com quase 100 mil soldados aí, falando que para futura defesa contra a Rússia. Bom, o ditador da Coreia do Norte mudou a classificação de país amigo da Coreia do Sul e ameaçou destruir um monumento que simboliza a amizade entre as duas Coreias. Tem um monumento aí, bem grandão, assim, é bonito. Tem duas. É um monumento lá que tem entre as Coreias que simboliza a amizade. E o Kim Jong-un disse que ia destruir esse monumento porque agora eles são inimigos. Ele disse para os militares norte-coreanos testar o sistema de mísseis, testar as armas e ficar em prontidão para uma próxima guerra. Kim Jong-un falou isso também, em janeiro. Ele disse que não tem intenção de causar uma guerra, mas se ela começar, não tem intenção de impedir que ela se alastre. E acho que ontem ele atacou de novo mísseis balísticos no mar ali perto do Japão. Ele soltou mais mísseis. Agora em janeiro também ele soltou 200 tiros de artilharia pesada próxima de uma ilha, que tem cerca de 1.000 civis da Coreia do Sul que foram evacuados por razões de segurança. Então assim, o Kim Jong-un ele sempre teve uma tensão, né, entre as Coreias, mas agora ele falou que ia destruir o monumento de amizade das Coreias, falou que a Coreia é inimigo mesmo, e está mandando míssil, artilharia, então está um pouco mais tenso ainda do que já era. Os Houthis, os rebeldes, eles atacaram mais de 100 navios de carga, né? Os Estados Unidos estão tentando manter o canal ali de navegação aberto, mas pelo jeito não está conseguindo direito. Também teve 2 soldados da tropa de elite dos SEALs que morreram ao tentar invadir uma embarcação dos Houthis, numa missão secreta, que eu acho que era armas que o Irã estava mandando para os Houthis. O soldado bateu uma onda lá, caiu, e o outro foi tentar salvar ele, e o departamento americano acabou de dizer esses dias que as buscas cessaram, então eles provavelmente, infelizmente, morreram. E os Houthis mandaram mísseis de longo alcance tentando atingir Israel, mas navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho abateram os mísseis antes de atingir Israel. Então é isso que a mídia não fala, normal. Os Houthis, eles têm mísseis que atingem Israel, eles têm mísseis de pequeno, médio e longo alcance. Eles não são apenas rebeldes, eles estão no governo do Iêmen. E o Hezbollah também os ataques do norte de Israel após Israel matar o alto comandante do grupo de jihadistas em sua casa no centro do Líbano e explodindo sua residência inteira. O Líbano não protestou contra Israel porque Israel mandou um míssil na casa de um líder lá grande do Hezbollah, explodiu a casa dele inteira. E aí o Irã também atacou a Síria, Iraque e Paquistão e bases militares do ZEWA em várias regiões. Os Estados Unidos falou que sofreram 150 ataques
entre bases, soldados no Oriente Médio nesse janeiro aí. Os EUA não divulgam quantos soldados americanos são mortos e feridos, mas eles admitiram sofrerem mais de 150 ataques ali no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Irã, enfim, ali no Oriente Médio. Eles estão tentando manter a rota de navegação, mas não está dando certo. E está causando inflação, mesmo em Israel, até no Egito também, porque os navios eles têm que fazer uma volta muito grande para chegar em Israel, contornando a África. Então, está dando inflação no Egito, em todos os países ali da região estão sofrendo. Há boatos de que o Egito está fornecendo arma para o Hamas, mas a inteligência de Israel disse, mas é meio um boato não confirmado ainda. Teve uma outra coisa também muito séria. O Irã atacou uma casa de um bilionário curdo que apoia Israel no Kurdistão. O Kurdistão fica a 1.200 quilômetros do Irã. Então, o Ocidente ficou abismado com a precisão do míssil balístico do Irã de longo alcance. 1.200 quilômetros. Explodiu a casa do bilionário que morava no Kurdistão e o Irã diz que ele apoiava Israel. Ou seja, o Irã mostrou que tem tecnologia de mísseis balísticos avançadíssimas e super preciso, né? Então o Ocidente ficou abismado porque não é todo o país, nem no Oriente Médio, nem na América Latina, não tem nenhum país sem ser os Estados Unidos ou a Rússia que tem um míssil que viaja 1.200 quilômetros e acerta uma casa. É uma precisão enorme. Então, assim, aconteceu isso em janeiro. Espero não ter assustado você que não está desinformado ou estava descansando, mas o mundo ele está bem tenso nesse janeiro. Mas tem algumas notícias boas no meio desse caos todo. No Brasil, aqui a questão da Venezuela e da Guiana, o Brasil vai fazer sexta-feira agora uma reunião com os países da CELAC, que é a Comunidade dos Países Latino-Americanos, é uma OEA sem Estados Unidos e o Canadá, América Latina e Caribe, que o representante da Venezuela e da Guiana vão vir para o Brasil tentar resolver essa questão de forma pacífica. Essa reunião vai ser na sexta agora. Vamos torcer para pelo menos a nossa região aqui na América do Sul também não ter conflito, né? Porque estão tendo mais, segundo o Oliver, aquele analista internacional que eu respeito muito, que escreve lá em revistas importantes, Foreign Policy, ele falou que está tendo mais de 150 guerras em 33 países diferentes no mundo atualmente. Os conflitos eles estão pipocando muito. Fora a Rússia e a Ucrânia, esses mais que a mídia Israel, Hamas, tem 150 conflitos em 33 países do mundo. Então tá um negócio assim bem tenso mesmo. Mas teve uma notícia agora há pouco que os países árabes estão negociando um grande acordo para soltar os reféns de israelenses, hebreus, judeus e terminar com a guerra de vez. Então, assim, tem muitos países também apoiando a solução de dois estados. Os Estados Unidos falou, o Brasil, a União Europeia, a Rússia está a favor de dois estados, o mundo árabe está a favor da solução dos dois estados. O único que não quer é o Netanyahu. Não vou entrar no mérito, respeito muito ele é o presidente de Israel, o primeiro-ministro, mas o mundo inteiro quer a solução de dois estados. Estados Unidos, Rússia, até a China, a Europa, todo mundo, Brasil, todo mundo está querendo uma solução de dois estados. E eu acho que, por mais caótico que o mundo esteja, talvez surja algo bom aí. Porque se todo mundo está concordando que tem que ter a solução de dois estados, talvez Israel, a contragosto dos radicais de extrema-direita, né, porque tem uma extrema-direita radical também em Israel. Não estou falando mal dos judeus ortodoxos, tenho muito carinho por eles, muito respeito,
mas tem uns que querem refundar Israel bíblica e querem tomar a Cisjordânia, a faixa de Gaza e refundar Israel dos tempos de 2000 anos atrás. Isso, na minha opinião, eu respeito, mas eu prefiro ter a Israel possível do que ficar vivendo igual um povo bárbaro, matando todo mundo que está lá, né? E horrível as mortes dos palestinos, mais de 20 mil palestinos mortos, é um horror, né? Eu não vou dizer que a minha opinião, né? Porque eu tenho muito carinho pelos judeus, mas aquilo foi um horror. Acho que a solução de dois estados ela é possível. O Vaticano está afim, os países árabes, a Arábia Saudita, que é o centro do Islã, onde fica Meca e Medina, que é dois estados, a Liga Árabe inteira, a União Europeia, a Rússia, a China, enfim, o mundo inteiro quer a solução de dois estados. Então, no meio desse caos aí, pode surgir uma semente da paz muito boa aí. Deus quiser, vamos torcer para isso. E é isso. Eu acho que eu vou falar agora de Jerusalém. Não vou falar de religião, mas assim, os judeus, hebreus, israelitas têm que entender também que Israel, a Terra Santa, não é sagrada só para os judeus, né? Tem que entender também, mesmo que os judeus não acreditem em Jesus e nem em Maomé, durante a história, Jesus pregou em Jerusalém, nasceu em Belém, né? Foi crucificado em Jerusalém. Então, Jerusalém é importante para os cristãos. Já teve cruzadas cristãs dos Templários, dos Cavaleiros, para retomar Jerusalém. Os islâmicos, depois que fizeram a mesquita Al-Aqsa, é o terceiro lugar mais sagrado do Islã também, Jerusalém. Então, assim, os judeus não podem achar que Israel, que a Terra Santa, é só deles também. Minha opinião pessoal. Israel tem que respeitar, os cristãos têm direito de ir em Israel. Talvez, tudo bem, não para. Eu acho que devia ter direito de morar também, mas se os judeus só querem dar cidadania para judeus, eu respeito também. Mas os cristãos e os islâmicos têm direito de morar, de visitar os locais sagrados, entendeu? Para o cristianismo. Lá tem ó, os locais muito sagrados para os cristãos, onde Jesus foi crucificado, tal. Então, Jerusalém não é só importante para os judeus, não, gente. A gente tem que entender que Israel, Jerusalém, é importante para os judeus, para os cristãos e para os islâmicos. A Mesquita Al-Aqsa é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Respeitar isso, você que é judeu, não quer dizer que você está sendo idólatra. Oh, eu estou respeitando crenças que não é a minha. Não é nada a ver, meu. Você respeitar a crença dos cristãos e dos islâmicos é você ser respeitado também. Da mesma forma que você tem o carinho por Moisés, pelo, pelo judaísmo, você tem que entender que para o cristão e para o islâmico, o Jesus e Maomé, eles têm o mesmo carinho que você tem por Moisés. Não é que você acredita na mesma coisa que ele. Hoje está um povo totalmente ignorante. Eu não respeito isso porque eu não acredito nisso, então não respeito. Porra, não é não, cara. Não é assim. Se você é de esquerda, você tem que respeitar a direita. Direita tem que respeitar a esquerda. Não é assim, não respeito porque eu não concordo com nada. Tem que respeitar sim. Não concorda, mas tem que respeitar. Se você é de uma religião, você tem que respeitar a outra. Não existe isso. O que que é isso? Mas vamos voltar para a época das cruzadas. O mundo inteiro viveu milênios assim, na falta de respeito, no radicalismo. Não, não chegou a lugar nenhum, gente. Não mesmo. E o Brasil tem muitos judeus, cristãos e islâmicos que são amigos de verdade. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas eu tenho um pouco de descendência judaica. Eu sou mais italiano, na verdade. Tenho descendência árabe também. Mas minha mãe tem descendência judia, a melhor amiga dela é descendente de libanês. No Brasil, todo mundo é amigo. O Brasil é a prova de que podem todo mundo ser amigo. É real, a paz, a convivência, não é uma utopia. E o Brasil é assim.
Na minha cidade aqui mesmo em Santos, tem sinagoga judaica, tem um monte de igreja cristã, tem igreja católica, tem uma mesquita islâmica. Todo mundo vive em paz. Não estou falando que Santos é mais sagrado que outras. Em Haifa, em Israel também é assim, tem mesquita, tem igreja, tem sinagoga. O mundo que Deus quer é assim, cara. É o judeu cristão islâmico sentado numa mesa, um rabino, um padre, um ayatolá, trocando ideia de religião, cara, com respeito. Fala, ó, no judaísmo a gente acredita nisso, discordamos disso, a gente não acredita que Jesus é o Messias, mas respeito você. Aí o Jesus fala, também respeito, você não acredita em Jesus, mas no cristianismo a gente entende assim, assim, assim. Aí vai lá o islâmico e fala, o ato lá, no islamismo a gente respeita Moisés, o Jesus, mas a gente não acredita assim, respeitamos sua opinião. Dá para ser assim, cara. Coisa de alto nível. A gente não está mais na era da era do ferro da antiguidade, cara, que é tudo na porrada e na lança, estilo Troia lá, Esparta, caramba. Não é mais assim, meu. A gente já tem cabeça, tem inteligência, tecnologia para pessoas de várias religiões sentar e trocar ideia, falar, ó, a gente no judaísmo pensa assim. E já tem, eu já vejo podcast de religião que tem um padre, um rabino. Esses dias mesmo eu vi. Tem podcast no TikTok, no YouTube, de pessoas de várias religiões falando, ah, com respeito, cara. Religião é para te deixar melhor, cara, não pior. Sair destruindo e matando. Deus louco é esse, sair que te fala para sair. Isso não é Deus não, cara. Isso é o Satanás e as trevas que tá te atrás de você aí. Se liga, meu, o mundo espiritual é complicado. Você se fecha no seu grupinho, ah, sou judeu. Só eu tenho a luz, só eu porto a luz, todo mundo está nas trevas. Pô, vamos parar, cara, não é assim não, velho. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Desculpa se eu ofendi alguém, mas é a minha opinião, eu sou sincero e sou franco. E quem quiser entrar no meu grupo, tá aí na descrição do WhatsApp. A gente fala de política internacional. A única regra que a gente respeita muito é que a gente não fala de política nacional só aos domingos que a gente reserva para falar de política nacional. O resto é só notícias internacionais. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Bom ano para todos, bom janeiro. O ano começou bem pesado, igual no resumo que eu fiz aí para quem estava descansando em janeiro aí, e o negócio está feio mesmo. Isso não está saindo muito em jornais, CNN, Globo, SBT, mas na mídia escrita na internet, se você entrar no Google Notícias e sair procurando, você vê bastante coisa pesada mesmo. A gente não está em guerra declarada, ninguém está falando nada de Terceira Guerra Mundial, mas o negócio está bem feio mesmo. Toda hora o Putin falando em usar arma nuclear, Kim Jong também, Estados Unidos falando que vai testar a arma nuclear também. Tá bem complicada a coisa. Mas eu tenho esperança na humanidade. Eu acho que eu li num livro, não lembro qual, que ele falava assim, igual nos Estados Unidos, que tem aqueles sótão, né, em cima da casa, na casa dos Estados Unidos, eles guardam as bagunças no telhado ali no sótão. Quando você vê o sótão todo bagunçado, escuro, cheio de teia de aranha, assim, enfia uma lanterna assim, parece que tá aquela bagunça horrível, né? Mas na verdade, eu acho que o mundo está tendo uma luz gigantesca. A tecnologia, a ciência, a moral do ser humano evoluiu tanto que não é que o mal está aumentando. Na verdade, a nossa consciência da humanidade e nós, todos nós, aumentou. Então, a tecnologia também evoluiu. Então, a gente vê guerras, vê coisas absurdas. Não é que o mal aumentou, é que a gente não está mais tolerando esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu vejo um movimento bom no mundo. O mundo, embora a gente não estamos vendo protestos igual tinha dos hippies contra a guerra do Vietnã nos anos 70, 80, as pessoas iam para a rua a favor da paz. Hoje, na verdade, os jovens de hoje, eles têm medo de protestar nas ruas,
para não ser preso, perseguido, ou até protestar na internet. Mas eu sinto, minha intuição, posso estar errado, que eu vejo que tem uma luz muito grande na humanidade. Por quê? Porque as pessoas, até no mundo árabe, islâmico, no mundo judaico, cristão, tá todo mundo assim, não tá curtindo violência, guerra, caos, anarquia. As pessoas estão com saudade da era de paz da ONU, de 75 anos atrás, antes da pandemia. As pessoas realmente estão com saudade da paz, da estabilidade que o mundo tinha. Eu sinto isso. E o mundo inteiro está querendo a solução de dois estados. Então, como diz aquele organograma chinês, crise e oportunidade é o mesmo símbolo lá. Então, se o mundo inteiro está querendo a solução de dois estados, até o Vaticano também, o Papa Francisco, que é um líder muito respeitado, é um dos melhores papas, na minha opinião. O Papa Francisco é o melhor papa da história da humanidade, na minha opinião. Ele respeita as outras religiões, ele é mal compreendido pelos católicos radicais, ele entende as parábolas de Jesus de forma. Eu já li vários documentos do Papa Francisco. Não é fácil, ele é muito inteligente e tem uma sabedoria divina muito grande porque ele entende a fundo o que Jesus queria dizer. Se você é católico e é revoltadinho com o Papa Francisco, você está por fora, porque o Papa Francisco é um dos melhores papas do mundo que já teve. Ele respeita os islâmicos, respeita os judeus, entendeu? O mundo já está um caos. Se a gente não tivesse o melhor papa de todos os tempos, que é o Papa Francisco, o mundo já teria acabado. Se o Papa Francisco morrer, vocês vão perceber. Não estou jogando praga nem torcendo para o outro próximo Papa ser ruim. Mas vocês vão ver a falta que o Papa Francisco vai fazer caso ele um dia não esteja entre nós. Vocês vão ver a falta que ele vai fazer para o mundo. Que ele foi, na minha opinião, um dos melhores papas. Enfim, eu estou falando de política internacional porque eu não falo de religião misturado com política internacional, mas o Papa falou das guerras na mensagem dele de Natal. Que o mundo está proliferando de guerras, enfim. Ele falou que a indústria de armas fica lucrando, caos. Enfim, não vou entrar no mérito, mas eu desejo também, eu acho que a paz está muito mais próxima, mesmo, como assim a paz está próxima? Está vendo um monte de guerra, mas eu sinto que é uma oportunidade sim, porque o mundo inteiro está querendo a solução de dois estados e eu acho que se o pessoal sentar aí para conversar, essas guerras todo do mundo acaba de uma vez só. Parece que estou exagerando, mas eu acho que a coisa está, ao mesmo tempo que está feia e bem próximo da destruição, nós estamos bem próximos também de uma solução bem, bem definitiva também. É isso que eu torço e é isso aí. Bem-vindo ao canal Chester News, bom ano para vocês, 2024, e vamos torcer aí para que tudo dê certo na humanidade, na nossa vida pessoal, no trabalho, em todas as áreas aí. Um abraço a todos os seguidores do canal e quem não conhece o canal, se inscreva aí no canal e tudo de bom.